Olá, boa noite, graça e paz. Hoje, nossa devocional, eu gostaria de te levar a uma reflexão. E se te perguntassem quem é Jesus? Qual a primeira resposta que vem à sua mente? O que você responderia? Quem é Jesus? Você responderia que ele é o Senhor? Senhor de quem? O que significa ser Senhor? Responderia que ele é o mestre mais inteligente do mundo, um profeta, o fundador do cristianismo. Não sei. Herodes Antipas, pensava que Jesus era o próprio João Batista que havia ressuscitado. Os fariseus, aquele grupo religioso, alguns deles achavam que Jesus era um homem, mas que agia e o seu poder de ação vinha de um demônio, Beelzebul. As pessoas comuns tinham divergências de opinião e alguns discutiam se ele era o próprio profeta Elias, que era muito respeitado por ter sido aquele que representou o poder de Deus de forma tão grandiosa. Outros discutiam se não seria ele o profeta Jeremias, reencarnado, ressuscitado. Eu gostaria de ler um texto com você, para que você tenha firme convicção sobre quem é Jesus a partir do que a palavra de Deus diz que ele é. E não baseado na opinião desse ou daquele grupo. Lá em Mateus 16, no verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui nós temos a resposta vinda de Pedro, quando Jesus percebe que muitas pessoas pensam muita coisa acerca dele. Mas veja, não é tudo de bom ou do bem que responde quem é Jesus. E ele não quer que você imagine que ele é uma representação do bem, ou que ele é tudo que te leva a fazer algo bom, ou tudo de bom que acontece na sua vida. Ele quer que você conheça ele, saiba quem ele é. Conheça de forma pessoal, experimente esse relacionamento com ele. Mas como Jesus aqui está começando a sua trajetória, a sua ida para Jerusalém, veja que no último verso que eu li, o verso 20, ele diz: olha, não espalhem por aí essa verdade que vocês sabem. Porque logo anteriormente ele disse a Pedro: Pedro, você sabe disso porque o Deus vivo, o meu Pai que está nos céus, é quem te revelou aí, no seu ser, na sua alma, no seu coração, te deu entendimento na mente. Veja, Jesus está nos mostrando, por meio desse diálogo, que não é todo mundo que sabe quem ele é de fato. E por mais que as pessoas leiam a Bíblia, ou as pessoas leiam definições e procurem informações,
nem todos vão de fato saber quem é Jesus. Porque saber quem é Jesus envolve muito mais do que ler uma definição ou conhecer através da história ou a descrição de alguém. Saber quem é Jesus envolve ter uma revelação de entendimento do próprio Deus, o Deus vivo, por meio daquilo que Ele nos revela em Sua palavra. É o agir do Espírito Santo em nós que nos leva a conhecer Jesus. Jesus começou esse diálogo perguntando de forma genérica: o que dizem acerca de mim? Quem as pessoas dizem que sou eu? E então seus discípulos começaram a responder: uns dizem isso, outros dizem aquilo, outros dizem aquilo outro. Veja que aqui os discípulos estão de forma muito pessoal, muito íntima com Jesus Cristo. E Jesus faz uma pergunta que está conduzindo eles a um lugar. Eles não imaginam que nessa altura Jesus iria perguntar: vocês acham que eu sou quem? É como se essa pergunta não coubesse. É como você virar para alguém que você já está conversando, já conhece, já se relaciona, e você pergunta para a pessoa: quem você acha que sou eu? Jesus aqui pergunta sobre o que os outros pensam. Quando eles respondem, então ele olha para os seus discípulos e diz: e você? Quem sou eu para você? Veja que ele sai de uma esfera mais genérica, mais geral, e vai para a esfera particular, pessoal. Quem você acha que sou eu? Quem você crê que sou eu? Quem você entende que sou eu? Meus irmãos, essa pergunta ela é de extrema importância para a sua vida. Você precisa realmente responder: quem é Jesus? E não com base nas teorias, ou no que você leu, ou no que foi dado a conhecer, porque grandes teóricos, grandes estudiosos da Bíblia não conhecem Jesus. É lógico que a Bíblia é a fonte, a revelação, a palavra viva de Deus. Mas essa revelação, ela conta com uma ação direta de Deus no entendimento das suas verdades. A Bíblia é algo que nós entendemos como ser orgânico. É um texto, são letras, é palavra de Deus. Como é isso? Deus age dentro do nosso ser quando nós estamos entendendo a palavra, buscando entender a palavra. É algo que envolve sim o seu entendimento, a sua mente, a sua capacidade de interpretação, mas envolve algo muito mais, que faz com que os maiores entendidos de gramática, de interpretação, de texto, possam entender a revelação como aqueles que estão sendo alfabetizados pela própria Bíblia. Envolve a ação do Espírito Santo no entendimento. Mas e vós? Continuou ele. Quem dizeis que sou eu? Pedro responde algo que você precisa buscar com seu ser, em oração, com a sua alma, responder. Ele diz: tu és o Cristo. A palavra Cristo é a palavra que no Antigo Testamento era usada para Messias, Redentor, Salvador. Essas palavras estão todas ligadas. Veja que Jesus é o nome de batismo, Cristo é aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é Jesus, filho de Maria, nascido do Espírito Santo. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não é um profeta, ele não é um homem que foi instrumento de Deus, ele é o próprio Filho de Deus. E ele não é filho de um Deus, de uma religião qualquer. Ele é o verdadeiro, único, soberano Filho daquele que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus vivo, o Deus que, como eu disse em outra devocional, é aquele que participa, aquele que se envolve. Ele não é um Deus que está distante, ele é um Deus que está presente. E estar presente significa que ele participa, ele está conosco. E ele está conosco exatamente por meio dessa obra maravilhosa,
que enviou-nos o Filho, Cristo. E então, na sua ascensão, nos deixa o Espírito Santo, de forma que ele participa conosco de forma tão íntima, ele habita em nós. Veja, são verdades fundamentais que precisam encharcar a sua mente, encher o seu coração. Então Jesus diz a Pedro: Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz isso aqui, os estudiosos, os teóricos, aqueles que conhecem o texto, puramente o texto, eles desenvolvem aqui uma série de interpretações. Porque Cristo diz, olha, foi Deus que te revelou isso. E eu também te digo, tu és Pedro. E aqui é importante a gente saber, Pedro vem da palavra pedregulho, pedrinha, um pedaço de pedra. E ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a palavra pedra aqui é diferente. Então, alguns se firmaram, agarraram firmemente na ideia de que Pedro é a pedra da igreja. Porque ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu vou construir a minha igreja. Esses que pensam que sobre Pedro está construída a igreja, simplesmente ignoram todo o Antigo Testamento, porque a igreja não surgiu aqui. Cristo não é o fundador do cristianismo. O cristianismo que crê no Messias, os filhos de Abraão, a mesma fé que salvou Abraão, que viveu tanto tempo antes da encarnação de Cristo, era a fé no Messias, a fé na aliança, na promessa, na fidelidade de um Deus vivo que participa, um Deus que é presente, um Deus que é todo-poderoso. A igreja não surge sobre Pedro, a igreja não é erigida sobre Pedro, a igreja é erigida sobre o fundamento, a pedra fundamental. Lembre-se, sempre que se falar de fundamento, imagine uma pedra gigantesca de lastro que firma uma construção onde ela está, de forma que o vento não a derruba, de que uma água qualquer não a leva, ela não pode ser destruída, balançada, porque ela tem um grande lastro, uma grande pedra fundamental, uma estrutura que a segura. E ele diz, é sobre esta afirmação, Pedro. Tu que é um pedaço dessa pedra fundamental, tu que é um pedregulho, tu que és Pedro, sobre esta grande, frondosa pedra fundamental, eu edificarei a minha igreja ao longo das gerações. Qual é essa pedra, irmãos? Eu gostaria de ler alguns textos com você, gostaria que você ouvisse atentamente sobre o que Pedro, que estava ouvindo isso diretamente de Cristo, entendeu como sendo a pedra fundamental, o fundamento da igreja, e também o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, no verso 4 até o verso 8, ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Eu não sei se você percebeu na minha leitura, mas Pedro está mostrando que a igreja, as pessoas, são pedras que vivem, pedras que fazem parte de uma grande pedra. Pedro está aqui trazendo para a igreja aquilo que ele ouviu de Cristo. Tu és Pedro. Tu faz parte de um corpo, Pedro.
Um corpo que é fundamentado e edificado na grande e fundamental pedra. E Pedro diz, Cristo é a principal pedra angular. Ele é eleito, precioso, e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Pedro cita as escrituras do Antigo Testamento que já apontavam para a grande pedra fundamental. Pedro está dizendo que a igreja está sendo agora firmada e edificada nesse tempo do Novo Testamento com base na afirmação que Pedro disse quando Cristo perguntou, mas e vós? Quem dizeis ser eu? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundamental. Esse é o fundamento da igreja. Cristo, o cabeça da igreja. Nós somos pedrinhas, pedras que vivem, pedras que compõem esse edifício. Há um outro texto, agora do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, que eu quero ler também. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 a 12, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Veja, ele está desenvolvendo aqui a ideia de que Cristo é o grande fundamento. E que, independente de quem prega a palavra, o verbo, Cristo, não pode estabelecer outro fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, verso 11, o qual é Jesus Cristo. Eu quero ler ainda outro texto, também do apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, verso 20 e 22. Ele diz assim, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja, esses três textos, de Pedro, aquele que ouviu de Cristo, de Paulo, aquele que, então, tem esse conhecimento tão pessoal, do qual ele mesmo testemunha, pessoal de Cristo, que conhece a Cristo não porque alguém disse para ele uma teoria ou algo do tipo. Esses são os homens que agora, inspirados por Deus, explicam sobre qual é a pedra fundamental em que a igreja é agora fortalecida, edificada, construída, em que o número dos eleitos, o número desses tijolos, essas pedrinhas que formam esse edifício, esse corpo bem ajustado, bem edificado. Qual é essa pedra? Jesus Cristo, a pedra fundamental. E você precisa conhecer a Cristo. Se você já é um crente antigo, eu te convido a, nesses tempos em que nós estamos vivendo, procure sondar no mais profundo do seu coração, procure refletir sobre isso por um tempo. Quem você diz que é Jesus? E não pense só em responder isso para os outros. Quem você diz para você mesmo? Você conhece a Jesus? Você entende que tem algo sendo descortinado nos seus olhos quando você lê o verbo, a palavra? E você que, porventura, não sabe bem se de fato é crente, se não é, você crê no bem, você defende tudo que é bom, mas você tem dúvidas sobre essas histórias da Bíblia, sobre essa identidade de Cristo, ou sobre a identidade da igreja, sobre qual seria a verdade, sendo que nós temos tantas igrejas diferentes, falando sobre tantas coisas diferentes. Se você tem dúvidas e pensamentos tão divergentes e tão complexos, eu te convido a pegar uma Bíblia e ler estes textos. Mateus 16, a partir do verso 13, Efésios 2, 1 Pedro, todos esses textos que eu citei. Em atitude de devoção, de oração, procure responder para você mesmo. Como tendo o próprio Cristo perguntando para você, mas e vós? Quem dizeis que sou eu? Você
realmente crê que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Nesse mesmo texto de Mateus, ele diz que edifica esse fundamento e que então as portas do inferno não prevalecerão contra esse fundamento. As portas do inferno não prevalecerão contra Cristo, contra o corpo de Cristo, contra a igreja de Cristo. A palavra inferno aqui é uma palavra que envolve todo o mundo invisível dos mortos e tem uma conotação de espíritos ruins, malvados, todo o exército de Satanás. É importante você responder quem é Cristo e saber que as portas da morte, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. A igreja que é fundamentada em Cristo. Isso tem um significado muito importante para você. Precisa ter. O inferno não pode resistir o avanço, o crescimento, o fundamento da igreja. A morte, ela não tem vitória sobre a igreja. A morte não pode extinguir os crentes. A morte não põe fim à vida eterna dos santos. As portas do inferno jamais podem prevalecer sobre a igreja de Cristo. Não é o inferno que fecha as portas da igreja. É a igreja que avança contra o poder das trevas, como nós temos feito nesses dias. Com saudade das portas da nossa igreja física, local, mas com todo o entendimento de que nós somos as pedras vivas que fundamentam esse edifício. Nós somos a igreja de Cristo. E as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Isso precisa te encher de alegria, de esperança e de conforto para superar qualquer dificuldade.